Agora com o Adalberto Febeliano, que é engenheiro e especialista em transportes aéreos. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, bom dia. Sempre uma satisfação poder conversar com vocês. Bom, as duas suspeitas que surgem como as principais são, primeiro, condições meteorológicas, porque realmente até as imagens, da queda desse avião em Gramado mostram uma neblina muito forte, baixa visibilidade. E, segundo, a possibilidade de combustível errado na aeronave. Pelo que o senhor viu desse acidente, o que o senhor poderia dizer? Olha, é muito cedo para a gente poder cravar qualquer causa mais provável, né? O que eu posso dizer para vocês é que acidentes desse tipo, em que você não tem visibilidade, normalmente acontecem por falta de controle, ou perda de controle em voo, como a gente chama, né? Normalmente por falta de experiência do piloto com as condições de voos por instrumentos. Não dá para eu cravar que esse seja o caso, mas eu posso dizer que essa é a causa mais comum em acidentes similares. Agora, esse avião era uma aeronave Piper PA-42 Cheyenne. Ele tem os equipamentos necessários para pilotar com baixa visibilidade? É um risco que o piloto tem que tomar porque atingiu a chaminé de um prédio. Pode ter sido realmente sem ver a chaminé, acabou batendo? Ou existem instrumentos na aeronave que evitam esse tipo de situação? Não, na verdade não existem instrumentos que evitam essa situação, né? O que acontece é que quando você está decolando, você está saindo de perto do chão, você está aumentando a distância em relação ao solo e, portanto, está aumentando a sua segurança. É por isso que para você decolar, os requisitos meteorológicos são menores do que para pousar. Pousar é justamente o contrário. Você está vindo de uma área onde você não tem nenhuma possibilidade de colisão e está chegando próximo do solo onde tem a possibilidade de colisão. Então é por isso que os requisitos meteorológicos, inclusive, são diferentes para a decolagem e para o pouso. Quando você diz que o avião está preparado para voos por instrumento, e o Piper Cheyenne com certeza tem todos os instrumentos para fazer esse tipo de voo, o que você tem são instrumentos que vão permitir a estabilização e a navegação do avião sem condições de visibilidade. E isso é um procedimento bastante comum na aviação, porque você está saindo de Canela para ir para Jundiaí, você sabe que em Jundiaí a meteorologia está favorável, você não vai ter nenhum problema para pousar em Jundiaí, mas na decolagem você não tem condições ótimas de meteorologia, mas ainda assim, se você tiver o treinamento adequado, se você seguir os procedimentos adequados, se o avião tiver em condições técnicas adequadas, você vai decolar, vai aumentar a sua separação do solo e vai fazer seu voo tranquilamente. Mas nós devemos lembrar que o aeroporto de Canela é um aeroporto autorizado somente para operações visuais. E isso fica bem claro no vídeo, quando os passageiros estão embarcando no avião, que as condições no aeroporto não eram visuais naquele momento. E aí é o aeroporto que não pode deixar subir. Não, na verdade é o piloto que tem que ser o responsável, né? O aeroporto, o piloto é que sabe o equipamento que ele tem, o treinamento que ele tem, e ele tem todo o treinamento, inclusive, para saber quando ele pode e quando ele não pode decolar. O aeroporto não tem autoridade sobre isso. Quem tem autoridade sobre isso é o próprio piloto, até porque é a vida dele que está em risco. Adalberto, é claro que agora, né, a investigação vai prosseguir, novidades a gente vai ter ali nas próximas semanas, que é natural, né, um prazo até que a gente saiba realmente o que causou esse acidente, mas eu queria levantar aqui um assunto com o senhor, um balanço, né, do CENIPA, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que trouxe, nem acabou o ano, mas que já trouxe aqui esse dado, que em 2024, nesse ano, portanto, uma pessoa morreu a cada 2 dias no Brasil, vítimas de acidentes aéreos, né? Entre 1º de janeiro e o último domingo, dia 22, o Brasil registrou 148 óbitos relacionados à queda de aviões, né? E já é o número de mortes
de queda de aviões no Brasil em 2024 já é o maior dos últimos 10 anos. E aí, claro, né, Adalberto, a gente fica, né, todos nós ficamos preocupados. Primeiro, triste com essa estatística, com esses dados, e preocupados, não é? O que está acontecendo, hein, Adalberto, para a gente ter aí um número expressivo como esse, já o maior dos últimos 10 anos? Primeiro, vamos lembrar que nós perdemos 100 vidas por dia nos acidentes automobilísticos. Portanto, você está comparando 148 por ano com 100 por dia. E ninguém faz nada para melhorar a condição dos acidentes automobilísticos. E a gente vê recentemente 41 pessoas mortas numa rodovia federal em situações absurdas, por falta de manutenção das rodovias, falta de educação dos motoristas, falta de fiscalização. Então, 148 mortes, é claro que nós lamentamos cada uma delas, mas quando a gente coloca em termos de números, de meios de transporte, assim, não é nada assustador, né? E o que nós temos visto, basicamente, é um aumento nas operações aéreas. Portanto, é de se esperar que aumente o número de acidentes. Se tem mais gente voando, é natural que aconteçam mais acidentes. E por que tem mais gente voando? Porque a economia do país vai bem. A economia do país está crescendo, particularmente o agro está muito forte. O agro depende muito da aviação privada para os seus negócios. Então, o que nós temos visto basicamente é isso. É um movimento maior na aviação, principalmente em função do próprio crescimento e desenvolvimento do país. Agora, Adalberto, voltando a falar sobre esse acidente específico em Gramado, quanto que um avião desse modelo consegue subir? Qual a altura que ele atinge depois de decolar em um minuto e pouquinho, como estava essa aeronave? Normalmente esses aviões tipicamente têm de 3 a 4 mil pés por minuto de razão de subida, como a gente chama tecnicamente, né? Então, 3 minutos depois da decolagem, esse avião já deveria estar aí, pelo menos a uns 9, 10 mil pés, né? Isso em metros, para o nosso ouvinte ter uma noção melhor? Mais ou menos 3 quilômetros de altura. Então, por exemplo, está descartada a hipótese de que o avião teria caído um minuto depois, ele já estaria a 1 quilômetro de altura, não tem prédio que chega a 1 quilômetro em Gramado, está descartada a possibilidade de que ele caiu porque bateu na chaminé de um prédio. Não, isso realmente eu não consideraria essa possibilidade, né? Ele realmente já estava em eles queda. sobem muito rapidamente e se tivesse sim, ele já devia estar em queda, porque se tivesse uma chaminé assim imediatamente na frente da pista, ou a chaminé teria sido demolida ou a pista teria sido interditada. Quer dizer, então não mesmo que você tenha... eu conversei com alguns conhecidos meus que realmente o aeroporto de Canela não é um aeroporto de operação simples, tem muitos obstáculos nas redondezas, né? Obstáculos inclusive morros, obstáculos físicos, né? Geográficos, mas é muito pouco provável que a chaminé tenha sido o fator que causou a queda do avião. O mais provável, como eu disse, normalmente o que nós vemos acontecer, e claro, precisamos aguardar as investigações, precisamos ver o que é que, né, quais são as conclusões que os investigadores vão ter, mas o que normalmente a gente vê em situações parecidas é a perda de controle em voo. E aí então o avião já deveria estar caindo quando se chocou com a chaminé. Entendi. Então aí o senhor acredita que a possibilidade maior nesse momento seria realmente uma falha do piloto no uso dos equipamentos para pilotar em condições de baixa visibilidade como era a daquele momento ali. Isso, sempre fazendo as ressalvas, né, que a gente tem que aguardar as investigações, mas sim, isso o que eu repito, né, é o tipo de acidente mais comum nessas condições. O Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi era o proprietário da aeronave e também quem pilotava no momento do acidente. Ele levava toda a família junto com ele, mas não era piloto, né? Era mais um hobby, claro que tinha todo o treinamento, mas era um especialista em recuperação de empresas de varejo, já seguia isso da família, tinha uma grande empresa aqui na capital paulista.
Adalberto, você já conversou com as pessoas, sabe se ele era experiente, conhecia o trabalho do Galeazzi como piloto, nessa paixão que ele tinha pela aviação? É normal esse tipo de situação em aviões de pequeno porte aqui no Brasil? É bastante normal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não tem nada de errado. Pilotar um avião não é nada muito complicado. Pilotar um avião é bastante simples. O avião tende a voar sozinho, né? Então não tem nada de errado que um empresário goste de pilotar, tenha seu avião. Muito comum isso. Em alguns segmentos é mais comum do que em outros, né? Mas isso de maneira nenhuma assim, causa espécie, né? De maneira nenhuma isso é diferente do padrão que a gente vê no Brasil e, repito, no resto do mundo. Então é bastante normal isso. E, inclusive, eu não sei se você já teve a experiência, mas você voar pilotando um avião é realmente uma experiência lúdica, uma experiência muito agradável. É muito bonito você voar pilotando um avião. Eu imagino que deva ser muito lindo, mas eu não sei se eu tenho a coragem, não, viu, Adalberto, de assumir, nem que seja para ser algo lúdico. Mas é realmente, né, uma prática que a gente vê aumentando aí nos últimos tempos, né, os empresários principalmente com as aeronaves e pilotando, e muitos deles experientes, né, com muitas horas de voo e que pilotam muito bem. Bom, gostaria de agradecer ao Adalberto Febeliano, que é engenheiro especialista em transporte aéreo, trouxe aqui hipóteses, né, para as causas desse acidente aéreo muito triste, trágico, nessa semana que Muito vitimou uma triste. família Uhum. inteira. Obrigado. Sempre à disposição aí de vocês. Um abraço. Obrigado. 11 horas e 59 minutos. Danilo